Olá! Na videoaula de hoje, vamos falar sobre espaço confinado. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de saber identificar o que é o espaço confinado, saber reconhecer os riscos existentes nestes espaços e conhecer métodos de controle dos riscos encontrados. Trabalhar em espaço confinado é sempre um desafio. Exige cuidados, por se tratar de uma atividade crítica que oferece vários riscos e necessita de planejamento. A NR33 é a norma que regulamenta o espaço confinado e todas as diretrizes para garantir que os trabalhos ocorram de forma segura. Para definir um espaço confinado, precisamos entender como se caracterizam esses locais. De acordo com o item 33.1.2 da NR33, espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou onde possa existir a deficiência ou o enriquecimento de oxigênio. Lembrando que para se enquadrar como espaço confinado, é necessário ter essas três características ao mesmo tempo. Como exemplo, podemos citar um submarino. Ele é ou não um espaço confinado? Sempre existe a dúvida, uma vez que ele tem acesso limitado. O que descaracteriza o submarino de um espaço confinado é o fato de ser um local projetado para ocupação humana. Ou seja, o espaço confinado tem como principal característica não ser destinado para acomodar pessoas. Tem acessos difíceis, porque as entradas são estreitas, pequenas e ainda o risco envolvendo a precária qualidade do ar. Lembrando ainda que no espaço confinado nem sempre falta oxigênio. Porém, como é um lugar fechado, o ar não circula na mesma condição em que circula no ambiente aberto. E, em consequência disso, nós temos uma maior possibilidade de acúmulo de contaminantes. Como o ar não circula, ele não renova o ambiente. Pode ocorrer, neste caso, excesso ou a falta do oxigênio, que é extremamente perigoso. Falta de oxigênio é asfixiante e excesso de oxigênio torna o ambiente mais propício à inflamabilidade. Nos espaços confinados, temos como um dos principais riscos a presença da chamada atmosfera IPVS, que representa um risco imediato à vida e à saúde. Esse risco é representado pela presença de gases que podem ser tóxicos ou asfixiantes, como a gente já citou. Os principais gases perigosos encontrados na maioria dos espaços confinados são o CO, que é o dióxido de carbono, H2S, que é o gás sulfídrico. Porém, como já citado, temos também a falta ou o excesso do oxigênio, que envolve aí um risco potencial. Esses gases que eu acabei de citar são extremamente perigosos, pois além de serem muito comuns, eles têm como característica a dificuldade na sua identificação. O CO, por exemplo, ele é um gás que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Ou seja, se eu tiver em um ambiente com a presença do dióxido de carbono, não é possível identificar sem um equipamento apropriado. Monóxido de carbono é um gás tóxico, asfixiante, invisível, inodoro e pode matar rapidamente. É o produto da queima e filtragem inapropriada de gás, gasolina, petróleo, querosene, madeira ou carvão. A causa pode ser um cano ou saídas de ar entupidas, má utilização e manutenção da saída de gás. Um carro ou um gerador de energia ligados em um espaço fechado representam um grande perigo. Tem a mesma densidade do ar e pode se espalhar rapidamente. Ao ser inalado em grande quantidade, é absorvido pelos pulmões e entra na corrente sanguínea, se misturando à hemoglobina em vez do oxigênio.
0,1% no ar mata em 1 hora, 1% em 15 minutos e 10% imediatamente. A intoxicação aguda pode levar a tonturas, perda da consciência, problemas musculares, coma e até a morte. Em casos extremos, o paciente é levado ao hospital e colocado em uma câmara hiperbárica para fazer terapia com oxigênio. A intoxicação crônica leva a sintomas como dores de cabeça, náusea e confusão. Pode ser difícil de detectar e causar a longo prazo problemas cardíacos ou respiratórios. Já o H2S, gás sulfídrico, em baixa concentração tem cheiro característico de ovo podre. Porém, em médias e altas concentrações, ele inibe o olfato. Não dá para sentir o cheiro do gás, o que favorece trabalhar no ambiente contaminado, muitas vezes sem ter ciência disso. Eu estou ao lado do professor Guilherme Vargas, ele é professor de Química e vai falar mais sobre os efeitos desse gás no organismo. Professor, bom dia. A suspeita é de que esses trabalhadores teriam inalado esse gás sulfídrico. Esse gás, o que ele provoca no organismo da pessoa? Bom dia. Bem, bom dia a todos. Esse gás, ele substitui o oxigênio no processo respiratório. É importante lembrar que esse gás ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. Ele tem um cheiro de ovo podre. Então, uma pergunta que às vezes é feita, eles não sentiram o cheiro? Não. Se a gente estiver falando de concentrações muito altas desse gás, esse gás, ele inibe o processo respiratório, a gente não sente o cheiro dele em concentrações altas. Quando a gente fala em concentração alta, vamos imaginar aí a hipótese, num porão de um navio cheio de madeiras. Isso poderia ser considerado um ambiente fechado, cheio de madeira. Pode ser considerado uma concentração alta desse gás sulfídrico? Sim, pelo volume de madeira que o navio transporta, em condições ambientes, em condições propícias para isso, vai haver a produção desse gás. Vale ressaltar que esse gás ele é mais denso que o ar, então ele fica sempre aprisionado em porões, em galerias de esgoto, ele é produzido nesses ambientes. Quando fala em mais denso, significa que ele não evapora, ele fica concentrado ali embaixo, é isso? Isso, ele é mais pesado, então ele não é um gás que tende a subir, ele é um gás que tende a descer, então ele se acumula sempre em locais mais baixos. Em altas concentrações, esse gás ele pode matar em até 2 minutos, então um contato, uma pessoa menor, de porte menor, antes de 1 minuto ela já pode vir a óbito. Uma pessoa maior, mais massa, ela pode aí resistir até 2 minutos em contato direto com esse gás. Ele inibe o processo respiratório. A gente meio que troca. Ao invés do corpo usar o oxigênio, ele começa a usar esse gás e fazendo a troca não há mais produção de energia. Só que a pessoa nem percebe, porque em alta concentração ele não tem cheiro. Sim, exatamente. Ele te dá uma sensação como se você tivesse uma pressão baixa. Se você está em contato com esse gás, você começa a sentir um pouco de tontura. Como é momentâneo, você acha, não, estou com uma queda de pressão, algo parecido. E aí você vem a ter um desmaio e, consequentemente, você vem ao óbito. Se fosse uma criança? Morreria em questão de segundos. De segundos? Caso realmente seja esse gás, questão de segundos ela pode vir a óbito aí. A Juliana tem uma pergunta pra gente. Pode falar, Juliana. Pois é, as investigações estão acontecendo. Funcionários, pessoas ali que trabalham na região, Thalita, falaram que seria, né? A suspeita é que seja um gás. Agora, o que chama a atenção foi realmente a rapidez com que isso aconteceu, né? Porque informações passadas pelos trabalhadores dizem que, primeiro, tinha um trabalhador lá, ele estava subindo a escada, caiu ali desmaiado, outros 2 foram ajudar. Imediatamente também acabaram desmaiando e uma quarta pessoa, que é o Vitor, que esse sim conseguiu sobreviver. É uma ação muito rápida, mas é possível a gente sobreviver como aconteceu com o Vitor, Thalita? A Juliana tá levantando essa questão justamente da velocidade com que esse gás teria matado esses 3 trabalhadores, mas o Vitor, ele conseguiu sobreviver. Ele estava acompanhando tudo de cima de um guindaste. Na hora que ele desceu para ajudar, ele afirma que acabou sentindo um pouco de cheiro, teve ali um pouco de tontura, mas conseguiu sobreviver. Isso é possível, mesmo com a inalação dessas grandes concentrações do gás sulfídrico? É possível sobreviver?
Sim, é possível. Se a pessoa for resgatada a tempo, existem procedimentos médicos que são feitos nesse resgate. Existem substâncias químicas que podem ser usadas imediatamente por inalação. A gente embebeda um pano e a pessoa respira, e a gente também, levando a pessoa para um hospital, existem medicamentos específicos que retiram essa substância. Na verdade, eles aceleram a degradação dessa substância dentro do corpo. Então, se o socorro for feito de forma rápida e ciente qual substância a gente está tratando ali, é possível sim a pessoa voltar aí, ela não chegar ao estado de óbito. Juliana, já vou deixar você fazer mais uma pergunta, mas eu só queria saber se em condições num ambiente aberto, por exemplo, numa floresta, tem muita madeira, tem água, é úmido, esse gás também é liberado? Sim, esse gás ele é liberado na decomposição da matéria orgânica. Então, um esgoto a céu aberto, a produção desse gás, o ovo podre, né? Esse gás ele tem, por característica em pequenas concentrações, o cheiro do ovo podre. Só que o nosso organismo, ele elimina esse gás naturalmente. O nosso organismo tem um sistema de defesa, conforme a gente vai respirando esse gás, ele vai neutralizando, ele vai anulando o gás dentro do nosso organismo. Em altas concentrações, ele não dá conta. Então, como o volume é muito grande, então esse gás acaba entrando para o organismo e aí ele ataca diretamente na célula do corpo, impedindo a produção de energia. E ele também vai para o cérebro e aí ele vai afetar diretamente o sistema respiratório. Ele vai causar uma parada cardíaca, uma dificuldade no processo de respiração também. Agora, deixa a Juliana fazer a pergunta dela. Pode Thalita, falar, em Juliana. áreas que existe uma grande concentração de gás como esse, equipamento de segurança, então seria primordial? Ele evitaria as mortes. O equipamento de segurança poderia ter evitado as mortes desses trabalhadores? Uma máscara, por exemplo? Sim, o uso do EPI ele é muito importante nesses casos. Às vezes, até as pessoas deixam de usar por incômodo, por achar que é quente, é pesado. Ali, especificamente, são cilindros de oxigênio com máscaras. Então, em indústrias específicas que trabalham com esse tipo de gás, eles sempre têm um cilindro de oxigênio e uma máscara que fica pendurada. No primeiro sinal, existem indicadores, tanto eletrônicos como soluções simples, como um papel embebido em uma solução. Se ele muda de cor, a gente detecta a presença desse gás. E aí, existem sensores que ficam presos à roupa. Quando eles começam a apitar, automaticamente se coloca essa máscara com uma respiração artificial, no caso, um cilindro de oxigênio, e aí a pessoa evacua aquele local o mais rápido possível, já que o gás ele fica ali acumulado nessas regiões mais baixas. Mas vale lembrar que, dependendo do processo, dependendo da empresa, podemos encontrar outros tipos de gases no espaço confinado. Gases muitas vezes tão perigosos quanto os citados. Porém, como são gases específicos dos processos, são identificados de acordo com as suas características. Inúmeros acidentes ocorrem todos os dias em espaço confinado, em consequência da falta do planejamento para o trabalho, e são acidentes muitas vezes fatais. A NR33 tem como objetivo garantir a identificação de espaços confinados e o reconhecimento, a avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nesses espaços, conforme prevê o item 33.1.1. Saber reconhecer os riscos nos permite ter maior controle da atividade e, em consequência, redução desses riscos. Falando sobre o controle dos riscos no espaço confinado, a primeira medida e uma das mais importantes é a liberação formal através da permissão de entrada e trabalho. Com essa liberação, nós vamos avaliar o ambiente antes do trabalhador ingressar neste espaço. Nessa avaliação, nós precisamos ter alguns cuidados importantes. O primeiro deles
é justamente o monitoramento da atmosfera, através de um equipamento chamado multigás, que detecta os principais gases que afetam e podem gerar risco no espaço confinado. Esse monitoramento deve ser constante durante todo o tempo que tiver trabalhador dentro do espaço confinado. Outras medidas podem ser adotadas também para garantir esse controle de riscos, como lavar o espaço confinado ou inertizar para controle de uma possível atmosfera explosiva, fazer a insuflação de ar no espaço confinado para garantir a renovação da atmosfera interna e, consequentemente, garantir aí um ar adequado para quem vai trabalhar, livre de contaminantes, ou ainda a exaustão, que é um método de retirada do contaminante no local onde ele é originado ou onde ele foi encontrado. Quando adotamos métodos adequados para o trabalho em espaço confinado, garantimos a segurança e a integridade de todas as pessoas que estarão, direto ou indiretamente, como a norma prevê, envolvidas com essas atividades. Vamos sempre cuidar para que nenhum desvio aconteça e o trabalho seja sempre executado da melhor maneira quando a gente fala de espaço confinado, que é um local de extremo risco. Aguardo você na próxima aula.